Bom, a gente precisa, para analisar essa questão, nós precisamos analisar a partir de duas perspectivas. A primeira, que seria a oficial, que seria quando o Estado de Israel afirma que ele provocou essa intervenção junto a Gaza. Por quê? Primeiramente porque o Hamas havia quebrado o cessar-fogo, né, e começou a atingir as cidades que fazem fronteira com a faixa de Gaza. Então, se nós pensarmos no pressuposto de que o Estado tem a obrigação de defender a sua população, então ele tem que agir, tem que intervir e agir contra o Hamas. Só que nós temos uma outra questão que também deve ser levada em consideração, que agora em fevereiro nós vamos ter as eleições no Estado de Israel, e a questão de segurança sempre ela tem uma importância muito grande para que a população escolha os seus governantes. E nesse momento nós temos uma luta, né, entre a secretária de Relações Exteriores e o secretário de Defesa. Então eles estão mostrando ou tentando demonstrar uma posição muito mais dura, mais enfática contra os inimigos, né, nesse caso especificamente o Hamas, para que eles possam conseguir o apoio dessa população que teme que a população israelense ela tem essa preocupação exacerbada com relação à segurança, né? E o Hamas é um inimigo potencial. Olha, a gente também pode pensar a partir dos pressupostos que são apresentados pela própria Carta das Nações. Ali, ela deixa bastante claro que se um Estado sofre uma violência por parte de outro, ali, mesmo que a gente não consiga caracterizar a faixa de Gaza como um Estado, mas se nós pensarmos que o Estado de Israel sofreu um ataque a partir dos mísseis, que primeiramente havia sido uns 200 aproximadamente contra o Estado de Israel, então o Estado de Israel teria a possibilidade de revidar. Só que a Carta das Nações ela é muito clara também, quando ela apresenta que para que isso poderia acontecer na mesma proporção. E o que a gente tem visto é uma situação totalmente diversa. O Estado de Israel está reagindo numa proporção assim, desequilibrada à violência que ele sofreu. Então, entendo eu que perante o direito internacional, o Estado de Israel estaria de fato violando as suas regras, né? Sim, isso a gente tem visto por parte do governo francês, mesmo por parte do governo egípcio, que havia patrocinado o primeiro cessar-fogo. O grande problema é que quando a gente esbarra nos interesses estadunidenses, né, que é um grande apoiador do Estado de Israel, e é difícil eles atuarem contra o Estado de Israel. E aí a gente entra num segundo problema, que o Estado de Israel, ou melhor, os Estados Unidos, eles têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança e nenhuma medida vai ser tomada contra ele, contra o Estado de Israel, contra essa ação desproporcional do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. Então, por mais que haja uma comoção internacional, eu acho difícil uma solução se os Estados Unidos não atuarem efetivamente, atuarem patrocinando esse cessar-fogo e talvez uma negociação posterior. Mas, por outro lado, se houver hoje um cessar-fogo nas mesmas bases do que foram negociados anteriormente, isso pode significar um enfraquecimento do Estado de Israel. E aí talvez a gente vá viver uma situação análoga ao que aconteceu em 2006 na invasão contra o Hezbollah. Olha, essa é a questão mais difícil hoje de ser respondida, porque nós temos que partir do pressuposto de que o Hamas não reconhece o Estado de Israel, né? Então, isso também faz com que alguns atores não queiram negociar com o Hamas. Os Estados Unidos eles não têm intenção em negociar com o Hamas porque eles entendem que o Hamas é uma organização terrorista, então não é possível haver algum tipo de negociação. Então, hoje você tem os próprios palestinos estão divididos.
Nós temos, por um lado, a autoridade palestina, que não consegue representar o Hamas, né? E isso gera uma grande insegurança mesmo, e até para você saber com quem negociar ali dentro para negociar essa questão palestina. Então, quando você me pergunta o que seria um acordo viável nesse momento, primeiro seria um cessar-fogo. Você teria que ser um cessar-fogo para impedir que essa violência se alastrasse ali dentro da faixa de Gaza. Só que, por outro lado, se você negociar um cessar-fogo e deixar vulnerável o Estado de Israel, o Hamas vai novamente se reestruturar. E aí nós vamos voltar para a situação anterior, o que para o Estado de Israel não é interessante. E se você deixar o Estado de Israel invadir a faixa de Gaza e tomar a faixa de Gaza militarmente, você também não resolve, porque você vai impedir uma guerra convencional, mas aí nós vamos partir para um outro momento da guerra, que seria essa guerra pautada em ações isoladas, ações utilizando homens-bomba, e aí vai gerar muda a característica da guerra. Mas eu não sei se isso traria tantas vantagens para o Estado de Israel.